Na verdade, é uma metodologia que ela utiliza como premissa a questão do deslocamento das moléculas de acordo com a sua carga elétrica. Então, o que a gente vai fazer agora? Entre os itens necessários para fazer uma eletroforese, a gente vai precisar tanto da fonte, que vai nos dar essa energia, de um local onde a gente vai colocar esse gel, onde a gente vai colocar a solução, que é um tampão. Nesse caso, a gente trabalha com TBE, que é um tampão de ácido bórico, tá? E EDTA, que é para que ele realmente produza a condição das moléculas se deslocarem, certo? E o que vai acontecer? A gente primeiro tem que preparar a estrutura que a gente vai chamar então de suporte, que é onde a gente vai realmente colocar as amostras e é onde elas vão poder se deslocar, tá? Em biologia molecular, a gente costuma trabalhar com dois tipos de suportes, pode ser a agarose, tá? Esse aqui. Ou a gente também pode fazer com gel de acrilamida, que é um pouco mais complexo, porque a polimerização dele não é por aquecimento. Aqui a gente tem o agar, que é realmente extraído de plantas, né, realmente das algas. A gente, claro que ela é ultra pura, passa por todo um processo, né, e aí a gente prepara como se fosse uma gelatina. A gente agora vai colocar o tampão, eu preciso que seja tampão e não água, porque eu tenho que ter a condução dos elétrons, tá? Então a gente vai preparar a estrutura misturando só a agarose com o tampão e aquecendo. À medida que ele tiver sido preparado, vocês vão ver que ele vai mudar um pouquinho de cor, ele começa um pouco opaco, depois ele fica mais transparente. Ele está pronto, a gente vai colocar numa estrutura que é o que vai dar a forma para ele, que nem a gente pensar numa forminha de gelatina, né? E aí dali ele vai solidificar. Então, resfriando, ele solidifica. Então, termina esse processo de polimerização. Quando eu faço com acrilamida é mais complexo, porque eu tenho que usar não o agar, mas eu vou usar a bisacrilamida, que é um outro polímero que eu consigo fazer com que ele também se polimerize, cria essa estrutura, mas ela se dá por questões químicas. Então, demora, é uma placa mais difícil de fazer. Essa aqui ela é bem simples, tá? E rápida. Pozinho, e agora ele está com essa coloração mais opaca. O que vai acontecer? À medida que a gente aquecer, ele vai começar a ficar translúcido e vai borbulhar. Então, à medida que ele já tiver feito bastante borbulha e conseguido ficar bem translúcido, ele está pronto. Bem translúcido, tá? Ainda com pouquinhas borbulhas, dá para deixar mais um pouquinho, tá? Ele precisa ter uma quantidade. Vocês estão vendo que aqui eu tenho como se fosse um recipiente aqui pra gente armazenar, e aqui em cima, que é onde a gente vai largar o gel depois, ele precisa ter o suficiente para cobrir esse gel que a gente fez, tá? Como ali a gente fez nessas caixinhas, a gente vai colocar aqui também, tá? E aí ele vai, e mais ou menos é a quantidade para tapar. Se não tiver tapado por completo, a gente adiciona mais um pouquinho, tá? Isso significa que a condução de eletricidade está acontecendo direitinho. O que é? As bolinhas aqui, ó. Tá vendo umas bolinhas subirem ali? Parece aquela parede de bolinha. Aqui, ó. Então, primeiro aqui, ó. Esse gel ficou fino. Vai ficar um pouquinho mais grosso. Esse carbono. Nossas. E aí a gente mergulha ele. Vocês estão vendo que o gel, o líquido passou a altura do gel, né? Passando a altura do gel que a gente precisa. Porque o gel tem que estar submerso. Senão a condução de eletricidade não vai acontecer. Aqui eu tenho um corante que eu preciso misturar, tá? O corante vai me dar não só a cor para eu deslocar, porque vocês estão vendo que a minha amostra é transparente. Tá vendo que essa coisinha é pouquinho aqui? Tá? E também porque ele me dá peso, que a gente chama. Ele faz com que essa minha amostra de DNA vá pro fundinho desse buraquinho que a gente fez. E se ele ficar muito em cima, ele flutua e sai. E eu quero que ele ande por dentro do gel, né? Eu quero que ele ande por fora. Então aqui.
Isso aqui já são umas amostras testadas, antigas, eu vou só misturar tudo com vocês. E aí vocês veem que ela ficou azul. Quando eu misturei, aqui, ó. Ela azulou, tá? Eu misturei. E agora eu venho. E aí a gente tem que colocar dentro dos orifíciozinhos. Eu já tô mais acostumada. Agora ele vai subir até 120, tá? Antes que é o que tá marcado pra... Isso,